12 vozes gritavam cheias de ódio e eram todas iguais. Não havia dúvida agora quanto ao que acontecera à aparência deles. Os bichos de fora olhavam de porco para homem, de homem para porco e de porco para homem novamente. E já não dava mais para saber qual era qual. Olá, meu nome é Giovanna Volpe e eu estou aqui para encerrar o mês dos clássicos ingleses. É isso mesmo, né? Esse livro que eu vou resenhar hoje, A Revolução dos Bichos, na verdade é um livro que poderia ser encaixado em 1 milhão de categorias diferentes. E me espanta a gente nunca ter feito resenha dele aqui no canal, né? Porque a gente já passou por, livros que podem ser lidos rápidos, né? Tem um dos vídeos que a gente fez lista, inclusive é um vídeo muito legal de livros que a gente consegue ler em uma sentada, rapidão. Ele aparece lá. Dos infantis poderia aparecer porque é uma fábula, né? Foi escrito no formato de uma fábula, então poderia estar num suposto mês das crianças. Teve uma vez que a gente já entrou numa discussão se isso entrava numa espécie de distopia ou não, de ficção. Então é um livro que poderia ser encaixado em muitos, entre aspas, gêneros diferentes, mas calhou de nós conseguirmos encaixar ele aqui nos clássicos ingleses, né? Porque afinal de contas, Orwell é um autor inglês, por isso nós trouxemos Revolução dos Bichos para esse mês dos clássicos ingleses. Esse é um daqueles livros que você também não pode deixar de ler em algum momento da sua vida, mesmo se você for aquela pessoa corrida na vida e que não tem um apego à leitura. Esse é um dos livros que você precisa ler por uma questão de quê, Lívia? Questão de que você não é leitor se você não lê. Mesmo se você não quiser ser leitor, você tem a obrigação de ler esse livro. De conhecimento de mundo, sei lá, gente. É um livro realmente muito básico, assim, que você precisa ter aí na sua gavetinha de cultura dentro do seu cérebro. É um livro muito pequenininho, então, mais uma vez, ele tem 94 páginas. Oxi. Meu Deus, que coincidência. Dica, o livro que eu vou resenhar mês que vem, né, com a temática que eu não sei se posso falar, não vou falar, tem exatamente a mesma quantidade de páginas que esse livro, então se você já quiser chutar, comenta aqui agora qual livro você acha que eu vou resenhar o mês que vem, que tem exatamente o mesmo número de páginas que Revolução dos Bichos. É um livro que você lê muito rápido, justamente porque ele é escrito no formato de uma fábula, né? Então nós estamos falando ali de animaizinhos que estão numa fazendinha, e você pode deixar o nível da sua interpretação só como se fosse realmente uma fábula. Mas assim, você vai ter que se esforçar muito pra entender só como se fosse uma fábula, porque é uma crítica bem descarada a algo que a gente vai discorrer aqui sobre. Então já fica o meu incentivo para que você pegue este livrinho. Você tem licença poética para, caso não tenha lido esse livro, dar uma pausa nesse vídeo, ler, porque você vai fazer isso em, sei lá, 1 horinha você consegue ler. 1 hora? Um pouquinho mais. 2 horas. Umas 2 horas, pausa, volta daqui 2 horas pra esse vídeo e termina de pensar a respeito dele. Gente, tá o caos acontecendo aqui de repente. Será que dá pra esperar? Dá, né? Gente, se vocês ouvirem um barulho, tá tudo bem. Não tem nada acontecendo, é só... É só um portão barulhento. No nosso estúdio, que é um estúdio compartilhado, entendeu? É um estúdio, assim, locação de salas, a gente não tem prédio inteiro. Enfim, por isso, se inscreva nesse canal, dê o seu like, porque com a sua ajuda a gente consegue monetizar o nosso canal e, né? E ir pra um estúdio que não é compartilhado. E pra um estúdio que é nosso, um prédio próprio. Enfim, gente, vamos lá. Esse livro foi publicado em 1945, né? Ou seja, a gente tá vivendo um contexto mundial um pouco caótico, né? Se é que você me entende. Esse livro foi escrito, mais uma vez, no formato de uma fábula. Vocês podem ver os porquinhos aqui na capa dessa edição que eu tenho. Foi escrito como uma forma de satirizar a Revolução Russa que aconteceu em 1917. Né? Então, Stalin... Meu Deus, gente, ato falho. George Orwell era uma pessoa... era um cara de esquerda, né? Era uma pessoa socialista,
mais especificamente ele compactuava com as ideias de Marx, né? Então era um marxista. E ele faz uma crítica à Revolução Russa, porque de acordo com a visão dele, né, que fica muito explícita aqui nas páginas de Revolução dos Bichos, é como se a Revolução Russa tivesse distorcido os ideais socialistas, porque ele tava vendo que, gente, a Revolução Russa tá estragando a Rússia, tá acabando com todo mundo, tá deixando um rastro terrível. Mas assim, eles estão distorcendo o socialismo, né? O socialismo não é esse. Alguns estudiosos falam que o George Orwell, ele era de uma linha socialista democrática e igualitária, e basicamente não era isso que estava acontecendo na Revolução Russa, né? Então, esse livro foi escrito, na real, como uma crítica mesmo às pessoas que supostamente estariam distorcendo o socialismo ali durante a Revolução Russa. Então a gente vai ver que muitos personagens aqui são realmente quase que descrições, né? Pelo menos o estereótipo de personagens, né? De figuras importantes ali da Revolução Russa. E eu vou chegar lá. Então o pano de fundo, né? Desse livro. A gente começa numa granja, né? Então, de animaizinhos, vários animais, porcos, cavalos, tinha o burrinho lá, o Benjamin, se eu não me engano, que ele era o animal mais velhinho. Tinha os cavalos, tinha as galinhas, tinha os cachorros e tinham os seres humanos, mais especificamente o Mr. Jones, que era quem cuidava da granja, né? Ele era o responsável ali pelos animais, ele era o dono da granja. E acontece que em algum momento os porcos, que eram tidos como os animais mais inteligentes ali da granja, decidem que eles estão sendo mal pagos, que eles estão trabalhando muito, que eles estão fazendo muitas coisas para os seres humanos, para o Mr. Jones, e eles não estão sendo reconhecidos da maneira como eles gostariam de ser. E eles têm a brilhante ideia de que vamos fazer uma revolução para nos libertarmos, né, dessa opressão humana, né? Vamos tirar o Mr. Jones, vamos mandar ele embora, vamos fazer alguma coisa com ele, para que a gente tome a liderança aqui da granja, porque aí, afinal de contas, se um de nós animais aqui conseguirmos a liderança da granja, nós não vamos ser mais oprimidos, porque afinal de contas, todos os animais são iguais, nós estamos falando de igual para igual, então não vai mais ter opressão. Nós vamos trabalhar o quanto a gente quiser, nós vamos ser bem remunerados, nós vamos comer melhor, enfim. E aí eles tiveram essa brilhante ideia. E aí o porquinho ancião que deu a ideia, né, que idealizou essa revolução, morreu logo em seguida, e acontece que os outros porcos ali acabaram se juntando. Convence então os outros animais que eles estão sendo explorados pelo Mr. Jones, e aí ele consegue disseminar a ideia da revolução ali numa reunião que eles fazem numa espécie de estábulo ali, no lugar onde alguns animais dormiam. E aí a gente tem o Major, né, um dos porcos que é o idealista dessa revolução. Nós temos o Bola de Neve, nós temos o Napoleão, que ele vai ser mais o líder ali dessa revolução, e mais pra frente, quando esse golpe tiver sido instalado e os animais estiverem se autogerenciando ali, o Napoleão vai estar bem à frente. E nós temos o Bocão. Na minha versão, esse tal de Bocão é garganta. Será que é uma questão de versão, então? É uma questão de versão. Ah, então tá. Enfim, gente, estranhei mesmo. Tem o Bocão, tem o Garganta, enfim. São questões de tradução aí, mas é um dos porquinhos principais da história. E aí, beleza, eles conseguem dar o golpe, e aí eles começam, então, a se autogerenciar, a fazer os próprios planejamentos deles, dividir as funções ali com os porcos, lembrando, os animais mais inteligentes da fazenda, da granja, sempre liderando e coordenando ali os animais. E acontece que eles estabelecem uma série de regras, 7 para ser mais específica, que eram como se fossem os mandamentos assim intransponíveis que deveriam ser obedecidos por todos os animais dentro da granja, né, por uma questão de logística, de organização e afins. Eles instalam um hino também, que era tipo assim, toda hora eles tinham que cantar esse hino para se lembrar de algumas coisas, alguns combinados que eles tinham feito, enfim. E eles também tinham um slogan, né, de que todos os animais eram iguais, e eles precisavam ficar repetindo isso o tempo todo. E aí eles estabelecem os 7 mandamentos, que são: tudo que anda sobre 2 pés é inimigo, né, se referindo claramente aos seres humanos. Tudo que anda sobre 4 pés ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. E o grande plot dessa história, eu acho que isso não é exatamente um spoiler, mas se você não quiser nenhum spoiler, eu sugiro que você pare de assistir o vídeo por aqui. Mas a grande questão, né, desse livro, a crítica que o George Orwell faz da revolução, é que, na verdade, muitas vezes, aquele que era oprimido, quando ele tem uma oportunidade de governar e de liderar,
ele se torna aquele que ele mais criticava, no caso, o opressor. Então, o oprimido ali é tão oprimido, mas quando ele tem uma oportunidade, ele... E aí acontece que, através desses mandamentos, através do hino que eles cantavam sempre, da repetição de algumas frases, todos os animais da granja começam a passar por uma espécie de lavagem cerebral. Justamente como Orwell via, então, essa questão da Revolução Russa, essa questão da propaganda em massa, essa questão da manipulação, né, da massa de manobra que a gente fala. As pessoas começavam a perder o seu senso crítico e a acreditar naquilo que os seus líderes, que supostamente eram seus iguais, né, partilhavam ali da mesma vida, que não queriam oprimir os outros iguais. Era exatamente isso que estava acontecendo, né? Então os porcos, eles chegaram no poder com o argumento de que eles, né, tornariam a vida de todos os animais melhores, e acontece que eles estavam se tornando iguais, e na verdade a gente vai chegar no fim da história e vai ver que eles se tornaram piores, né, do que o domínio dos humanos sobre os animais. Então a hipocrisia dos porcos que estava governando ali é muito escancarada nesse livro, assim como das autoridades ali da Revolução Russa que a gente vê. Então eles falavam tipo assim, olha, nenhum animal pode usar camas, pode dormir em cama. E aí chega uma hora que os porcos, né, já começam a ficar folgadões, eles ficam explorando os outros animais, por exemplo, os cavalos, que eram animais muito fortes, que ajudavam muito na construção do moinho. E eles começam a racionar comida, dar uma comida mais ou menos. Só que como eles estão na liderança, eles falam, olha, a casa então lá que os humanos costumavam dormir é nossa. E aí eles vão dormir na casa dos humanos, eles e os cachorros, né? Os cachorros funcionavam como guardas ali dos porcos, se a gente for ver sobre uma perspectiva humana, né? Então era como se fossem uns policiais ali que faziam segurança dos porcos, da granja. E aí, lembrando que tinha um dos mandamentos entre os 7 que eu li anteriormente, que era que nenhum animal podia usar camas. Só que os porcos chegaram no momento que eles estavam dormindo em camas. E aí o que eles fazem? Eles vão lá na lousinha, apagam e reescrevem o mandamento, tipo assim, os animais são proibidos de dormir em cama sem lençóis. Aí eles falam, não, a gente tirou os nossos lençóis, a gente tá dormindo na cama, mas é sem lençol, então pode. Então eles começam a fazer uma série de manipulações nas regras, sem que os animais percebam, porque a maioria deles não sabe ler, então eles não percebem que eles estão sendo enganados. E aí eles vão mudando de maneira que eles, da liderança, sejam sempre favorecidos e continuem oprimindo o resto dos animais. Então a gente vai ver a questão de qualquer ser que anda em 2 pernas é inimigo. E a gente vai ver que no final os porcos estavam andando sobre 2 pernas, né? Eles estavam vestindo roupas, eles estavam dormindo em camas, eles estavam consumindo álcool, ou seja, eles estavam negando e transgredindo todos os mandamentos que eles mesmos instituíram na granja, né? Então, realmente, o que fica mesmo dessa história é uma questão da hipocrisia escancarada daqueles que chegaram ao poder criticando a opressão, mas na verdade se tornaram propriamente os opressores. Faz a gente pensar muito sobre lavagem cerebral, faz a gente pensar muito sobre a questão do impacto da propaganda massiva em relação a uma população, faz a gente realmente pensar na questão de poder, na questão de, às vezes, essa questão de igualdade. Será que realmente funciona na prática? Será que ali entre os animais funcionou? Então depois eles mudam, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Então até mesmo uma relativização dos princípios que eram tidos como a coluna, né, como o cerne de uma ideologia, muitas vezes eles passam a ser questionados para que eles sejam mais convenientes a uma classe específica, né? Então nós estamos falando de igualdade, mas se nós precisarmos colocar a igualdade em xeque para sermos favorecidos, tá valendo, né? Então, mais uma vez, se você quiser dar esse livro aqui para uma criança, ela vai ler, vai entender como uma fábula, mas enfim, esse livro é muito mais do que uma fábula, é muito mais do que uma história de porquinhos que tomaram poder numa fazendinha e começaram a explorar os seus amiguinhos. É uma crítica voraz, feroz. É uma crítica ferrenha, né? A um sistema político, a figuras específicas, né? Então, se você for dar uma pesquisada mais a fundo, você vai ver que algumas pessoas ligam muito, por exemplo, o porquinho Napoleão, a figura do Stalin, né, na Revolução Russa. Você vai ver que em alguns lugares fala que o Bola de Neve era semelhante ao Trotsky, né, que um outro porquinho era mais parecido com o Lenin. Então, realmente, é uma crítica bem escancarada a essa ideologia que, no fim das contas, o George Orwell, ele também endossava, né? E ele cria que estava sendo deturpada. Mas enfim, me conta aí se esse livro é digno da sua cabeceira. Me conta aí se você já leu esse livro, se você não leu, quantas vezes você leu. E é isso aí, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e tchau!